Vamos começar fazendo um teste de inglês. Responda aqui nos comentários o quanto que você consegue entender desse trecho do discurso de Donald Trump falando sobre o acidente que aconteceu em Washington. Lembrando que essa é a segunda aula falando sobre esse discurso. Vamos começar assistindo sem legenda alguma. Deixe seu comentário aqui se você consegue entender tudo. Vamos lá. But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those who have lost their lives and bring comfort to the loved ones. And I just want to say God bless everyone in this room. This has been a terrible, very short period of time. We'll get to the bottom of it. So we all saw the same thing. We've seen it many times. I've had the honor of hearing tapes. Tapes are scary. Very scary tapes. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. He was the same track as everybody else that came in. It's probably the same track as they've had for 25 years or more. He's coming in the path. And for some reason, he had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. When the air traffic controller said, "Do you see?" He was talking about, "Do you see him?" But there was very little time left when that was stated. And then also he said, "Follow him in." And then almost immediately after that, seconds after that, there was the crash that took place. Well, you follow him in, that means like everything's fine. Follow him in. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês da vida real. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações, porque todo dia tem aula nova por aqui. Aulas com filmes, séries, músicas, textos, discursos e muito mais. Então, vem comigo para mais uma aula de inglês da vida real. Let's go! Agora vamos para a segunda fase dessa aula. Vamos assistir esse mesmo trecho que você acabou de assistir aqui, porém com legendas em inglês. Confira se agora fica mais fácil a compreensão. Lembrando que esta é a segunda aula analisando esse discurso sobre o acidente que aconteceu em Washington. Nós já analisamos o início, o começo desse discurso. Isso aqui é uma continuação, ok? Então, vamos assistir com legendas em inglês. Comente aqui. But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those who have lost their lives and bring comfort to the loved ones. And I just want to say God bless everyone in this room. This has been a terrible, very short period of time. We'll get to the bottom of it. So we all saw the same thing. We've seen it many times. I've had the honor of hearing tapes. Tapes are scary, very scary tapes. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. He was the same track as everybody else that came in. It's probably the same track as they've had for 25 years or more. He's coming in the path. And for some reason, he had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. When the air traffic controller said, "Do you see?" He was talking about, "Do you see him?" But there was very little time left when that was stated. And then also he said, "Follow him in." And then almost immediately after that, seconds after that, there was the crash that took place. Well, you follow him in, that means like everything's fine. Follow him in. E agora vamos para o momento mais importante desta aula. Vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá, nós vamos assistir pausando, voltando várias vezes para entendermos tudo do começo ao fim. Você vai sair daqui dessa aula de hoje entendendo tudo. Vamos lá. But now we mourn and we pray.
But now, mas agora, we mourn and we pray significa nós lamentamos e nós oramos. And se refere a e. Então, but now we mourn, mas agora nós lamentamos, and we pray, e nós oramos, e... Então, olha só como que ele pronuncia. But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to Aqui ele está fazendo um pedido, bem formal. Would like to ask, gostaria de pedir. Lembrando que quando você usa would antes do like, isso transmite uma ideia de gostaria. Então, would like to ask, eu gostaria de pedir all Americans, a todos os americanos, to join me in a moment of silence to join me, para se juntar comigo, in a moment of silence, em um momento de silêncio. Recapitulando. But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those. Vamos pausar aqui para você entender essa expressão aqui, ó. And we ask God. E nós pedimos, na verdade, as se refere a como nós pedimos a Deus. As we ask God to watch over. Para quem não sabe, watch over significa cuidar, vigiar. Então, como nós pedimos a Deus para cuidar, para vigiar. Aqui é mais o sentido de cuidar, ok? Watch over, cuidar. Those se refere a aqueles. Those who have lost their lives and bring Those who have lost their lives. Aqueles que... Nós temos aqui o começo dessa frase que começa com who. Who significa quem, só que aqui é um conectivo, significa que. Então, aqueles que have lost their lives. Ao pé da letra significa têm perdido as vidas deles. Você vai traduzir para perderam suas vidas. Have lost, enfatizando algo que aconteceu, perderam. Their significa deles ou delas. Você vai traduzir para suas vidas. Claro que se their está se referindo às vidas deles, tá? Então, para não ficar uma tradução esquisita, você pode adaptar para aqueles que perderam suas vidas. And bring e trazer, temos aqui o verbo trazer, tá bom? É importante você analisar aqui o contexto inteiro, a frase anterior e a frase seguinte, para você saber em que tempo que está esse verbo, tá? Por exemplo... comfort to the loved ones. And Ó, aqui é importante entender. Bring é o verbo trazer. É esse termo que você tá vendo aqui, ó. Bring é o verbo trazer. E aí na sequência... comfort to the loved ones. And Comfort significa conforto. To the loved ones, aos amados. Então, conforto aos amados. Então, temos aqui o início, os primeiros 12 segundos desse discurso. Da continuação, né? Porque nós já analisamos o início dele. But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those who have lost their lives and bring comfort to the loved ones. And I just want to... And I just wanna... É importante você lembrar daquele detalhe que nós já falamos aqui várias vezes com relação à pronúncia de inglês da vida real. Toda vez que ele fala wanna, pode aparecer na legenda ali want to, mas na pronúncia fica wanna. Às vezes ele fala want to, às vezes wanna, mas é importante você entender que wanna é uma abreviação de want to. E ele tá falando aqui o seguinte, ó. Eu só quero... And I just wanna... say God bless everyone in this room. Eu só quero dizer, and I just wanna say, God bless everyone in this room. Que Deus abençoe a todos nesta sala. Então, and I just wanna say, God bless everyone in this room. Importante você entender que everyone se refere a todo mundo, todos. In this room, nesta sala. Então... say God bless everyone in this room. Eu gostaria de dizer, eu quero dizer que Deus abençoe a todos nessa sala. In this room, this has been a terrible... This has been a terrible... Ao pé da letra significa isto tem sido um terrível. Você vai adaptar para este foi um terrível. very short period of time. Very short period of time. É importante você entender que ele está falando aqui, este foi um terrível. Very short period of time se refere ao quê? A um período de tempo terrível e muito curto. Você vai traduzir toda essa frase para este foi um período de tempo terrível
e muito curto. Very short. Ele tá falando que foi um período curto, né? Muito curto e foi terrível. Então, este foi um terrível e muito curto período de tempo. Aí você vai traduzir colocando período de tempo lá pra frente, né? Este foi um período de tempo muito curto e terrível. We'll get to the bottom of it. We'll get to the bottom of it. Preste atenção. Quando ele fala essa expressão aqui, o will, no começo, é uma junção de we will, indicando que essa frase está no futuro. We will get to the bottom of it. Não dá pra traduzir isso aqui ao pé da letra, tá, gente? Mas qual que é a ideia que ele tá dizendo aqui? Nós vamos chegar ao fundo disso. É como se fosse, nós vamos até o final disso. Bottom é fundo. Então, nós vamos até o fundo, nós chegaremos até o fundo disso. So, we all saw the same thing. Aqui vocês começam a perceber que aqui ele parou de ler. Agora ele tá falando de modo espontâneo. Então é diferente do discurso que nós analisamos na última aula com Donald Trump, que ele tava lendo 100%. Agora ele tá falando de maneira espontânea. Olha só. So we all saw. Então nós todos vimos, saw, passado do verbo ver. So we all saw the same thing, a mesma coisa. We've seen it many times. E aí ele fala aqui, ó, we've seen it many times. Ao pé da letra, mais uma vez, nós temos visto isso muitas vezes. Você vai adaptar para nós vemos muitas vezes, nós assistimos muitas vezes. I've had the... Você não precisa também traduzir para I have had the, como se fosse eu tenho tido o, mas você pode simplesmente traduzir para eu tive. Lembrando que essa estrutura com I've, we've, que você está vendo aqui, é uma estrutura de present perfect, em que aqui estamos apenas enfatizando uma ação que aconteceu no passado. Então, nós vimos isso muitas vezes, se referindo ao que aconteceu, né? I've had the, eu tive a. I've had the honor of hearing tapes. Honor, honra, of hearing, de ouvir. Tapes, fitas, que você pode até adaptar para gravações. Tapes are scary. Tapes are scary. As gravações são assustadoras. Você pode traduzir se você quiser para fitas, tá? As fitas são assustadoras. Very scary tapes. Porque tapes significa fitas, literalmente, né? Então, very scary tapes pode ser traduzido para gravações muito assustadoras. Very scary tapes. You had a airliner coming in, American Airlines. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Aqui ele tá falando assim, ó. Você tinha, you had. Sabe quando você tá contando uma coisa? Tipo, tinha um avião vindo. Você tinha... Fica esquisito você traduzir você tinha, né? Você tinha um avião vindo. Mas é uma fala espontânea. Não tá seguindo a linha de roteiro que ele está lendo ali no papel. Então aqui, ao pé da letra é... Você tinha um avião vindo. You had a airliner coming. American Airlines, né? Ele fala aí a marca do avião. Nós já falamos sobre isso na última aula, né? He was doing everything right. Vamos lá. Essa frase aqui é muito simples também. He was doing, ele estava fazendo. Everything, tudo. Right, certo. Ele estava fazendo tudo certo. É importante você perceber aqui que ele usou he, ele, para se referir ao avião. Ou talvez ao piloto. Mas é importante você perceber que, sim, em contextos assim, em que você se refere a algo grande, algo de muito valor, um objeto, algo que você tem muito apreço, algo de grande valor, de grande cuidado, você se referir a he ou she para aquele objeto. Isso é comum, tá? As pessoas, os nativos, usam muito he ou she para animais, por exemplo, em que eles têm muito cuidado, muito apreço. Então, it não é sempre para objeto, tá? Entenda isso aqui, tá? He was doing everything alright. Vocês percebem claramente que ele está se referindo ao quê? Ao voo, ao avião. Airliner coming in, he was doing everything right. Ele estava fazendo tudo certo. Everything right, he was on track. He was on track. Ele estava na pista. Mais uma vez se referindo ao avião, tá? He was on track. Ele estava na pista. He was the same track as everybody. He was the same track. Ele estava na mesma pista. As everybody, como todo mundo, as everybody. Else they came in and As everybody else that came in. Como é que você pode traduzir tudo isso aqui, ó? Ele estava na mesma pista que todos os outros chegavam. A mesma pista que todo mundo chega, sabe? Então, ele está dizendo, ele estava na mesma pista que todo mundo chegava. it's probably the same track It's probably the same track. É provavelmente a mesma pista as they've had for 25 years or more. as they've had for 25 years or more. Ele tá falando o seguinte, ó, provavelmente a mesma pista que ele pegou, que ele, ao pé da letra aqui, que ele tem tido. Não dá pra traduzir pra
they have had. Eles têm tido. Não. É provavelmente a mesma pista que eles pegavam. Que eles pegaram por 25 anos ou mais. For 25 years or more. He's coming in the path. Então aqui ele tá contando com as palavras dele, olha só. Ele estava chegando na pista. He's coming in the path. In the path pode ser no caminho, tá? And for some reason, E por alguma razão, and for some reason, he had a helicopter. he had a helicopter. E por alguma razão, ele teve um helicóptero. É que você pode adaptar pra aparecer um helicóptero, né? That was at the same height That was at the same height. Que estava na mesma altura. That was at the same height. Você pode traduzir para que estava na mesma altura ou ele estava na mesma altura, né? Isso estava na mesma altura. That was at the same height. obviously when they hit, but pretty much the same height. Obviamente, when they hit, quando eles se chocaram, atingiram, but pretty much, você pode traduzir para mas praticamente the same height, a mesma altura. And going at an angle that was unbelievably bad. And going at an angle, e indo em ângulo that was unbelievably bad, que era inacreditavelmente ruim. Então, toda essa frase aqui, gente, presta atenção. E indo em um ângulo que era... Você pode até falar aqui incrivelmente. Inacreditavelmente, eu acho melhor. Inacreditavelmente ruim. E então, na sequência, temos isso aqui, ó. When the air traffic controller... When the air traffic controller... Ele tá falando o seguinte, ó. Quando o air traffic controller, que é o controlador de tráfego aéreo... said, do you see... disse, você vê, ao pé da letra, você viu. Na verdade, não é ao pé da letra, né? No sentido literal, no português, seria tipo, você viu. Aqui a pergunta tá no presente, tá? Said, disse. Said significa disse, mas do you see é uma pergunta no presente simples, que significa você vê. You know. Você sabe. He's talking about, ele está falando sobre, como é que você traduz toda essa frase aqui, ó? Disse, você vê ou você viu? You know, sabe? He's talking about, ele está falando sobre... You know, he's talking about, do you see him? Do you see him? Você vê ele ou você viu ele? Você pode adaptar para você viu. É claro que se fosse você viu no sentido literal, a pergunta seria com did e não com do. Então, do you see him? Você vê ele? But there was very little time left. E aqui ele fala o seguinte, ó. But there was very little time left. Aqui temos um left na sequência aqui, né? Quando você tem aqui, there was a very little time, ao pé da letra é, havia muito pouco tempo, very little time, então, mas havia muito pouco tempo. E esse left aqui que você tá vendo depois, esse left, ele se refere a algo restante. Então, você pode traduzir junto com o contexto da frase anterior aqui, restou muito pouco tempo. Left when that was stated. When that was stated, quando isso foi relatado, quando isso foi dito. Então, falando das gravações, tá? O que foi ouvido ali dentro da comunicação do tráfego aéreo, né? Então, havia muito pouco tempo restante quando isso foi dito, quando isso foi relatado. Olha só a sequência. And then also, he said... And then, é como se fosse, sabe, numa frase que você tá falando assim, ó. E então, e aí, e depois, and then also he said... Também ele disse, also, também, he said, ele disse. E então também ele disse, and then also he said. He said, follow him in, and then... Follow him in. Aqui, preste atenção. Essa frase, gente, follow him in, se você for traduzir ao pé da letra, significa siga nele. Segue nele, siga nele. Follow him in. Follow him, ao pé da letra é segue nele. E in é tipo entrar, sabe? É como se você segue nele. Follow him in. And then, e então, e depois. Almost immediately after that. Almost immediately. Quase imediatamente after that. Depois disso. Quase imediatamente depois disso. You know, seconds after that. You know, sabe? Seconds after that. Segundos depois disso. There was the crash that took place. That was the crash that took place. Quando ele fala que there was the crash, ó, preste atenção aqui, ó.
There was the crash. Quando ele fala there was the crash, se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar foi lá. There was the crash that took place. Foi lá que ocorreu o acidente. Se você for traduzir tudo isso aqui ao pé da letra, tá? Não dá pra traduzir, na verdade, literalmente, senão vai ficar assim, ó. Havia a caída que tomou lugar. Não dá, né, gente? Então, quando fala took place, é onde ocorreu. Took é o passado de take. Take place é o ato de ocorrer alguma coisa em uma determinada localização. Então, e foi lá que ocorreu o acidente. E foi lá que ocorreu o acidente. There was the crash that took place. Foi lá que ocorreu o acidente. Seria mais ou menos isso, tá? Foi lá que ocorreu a queda. Foi lá que ocorreu o acidente. Well, you follow him in. That means Well, you follow him in. Bem, você segue nele. Aqui ele vai explicar o que significa essa expressão follow him in, dentro do contexto do que aconteceu, tá? Então, ele tá falando aqui de um modo muito espontâneo, muito rápido, preste atenção. it took place. Well, you follow him in. That means like Quando ele fala aqui, ó, that means, no final, isso aqui você traduz pra isso significa, that means, isso significa. Então, bem, você segue nele, isso significa, that means like everything's fine. isso significa, esse like é como se fosse um tipo, ou como. Isso significa como everything's fine. Significa tudo está bem. Follow him in. Segue nele. Então, aqui é até difícil de entender o que essa expressão significa em português. Mas seria tipo, segue nele. Só que aqui o presidente está explicando que essa expressão é como se ela significasse, tá tudo bem. Follow him in. Segue nele, tá tudo bem. Like everything's fine. Follow him in. E aqui terminamos esta análise desse trecho do discurso. Vamos fazer o seguinte agora, vamos assistir tudo isso aqui com legendas em inglês. Comente aqui se até agora foi mais fácil a compreensão, ficou mais fácil a compreensão depois de toda essa explicação, cada detalhe, frase por frase, palavra por palavra. Lembrando que essa aqui é a aula número 9, nós já analisamos 8 trechos de discursos do presidente Donald Trump. Se você não assistiu, se atualiza aí na nossa playlist, ok? Lembrando que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhuma aula com Donald Trump e muitos outros discursos que nós vamos analisar aqui nesse canal. Então vamos assistir com legenda em inglês. Let's go! But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those who have lost their lives and bring comfort to the loved ones. And I just want to say God bless everyone in this room. This has been a terrible, very short period of time. We'll get to the bottom of it. So we all saw the same thing. We've seen it many times. I've had the honor of hearing tapes. Tapes are scary, very scary tapes. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. He was the same track as everybody else. They came in. It's probably the same track as they've had for 25 years or more. He's coming in the path. And for some reason, he had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. When the air traffic controller said, do you see, he was talking about, do you see him? But there was very little time left when that was stated. And then also he said, follow him in. And then almost immediately after that, seconds after that, there was the crash that took place. Well, you follow him in, that means like everything's fine. Follow him in. E agora, para fecharmos essa aula, vamos assistir sem legenda alguma. Esse é o momento mais importante da aula, porque agora nós vamos testar se tudo que você assistiu aqui, você aprendeu, evoluiu, se desenvolveu, aperfeiçoou. E bora testar, né? Ó, você que quer aprender inglês para compreender discursos, compreender filmes, séries, músicas, textos, para compreender tudo aquilo que você consome, lê, assiste, eu tenho um convite muito especial para você vir estudar comigo nesse ano de 2025. Fazer parte do meu método do zero à fluência, para você entender o inglês da vida real. Não só entender, mas aprender a falar o inglês da vida real. Aprender a se comunicar com o meu acompanhamento, sendo mentorado por mim, com aulas de conversação, um caminho sequencial para você ir do absoluto zero ao mais avançado
Isso é a jornada do zero à fluência, o maior ecossistema de imersão para quem quer aprender o inglês da vida real. É sobre isso. Vamos assistir esse discurso aqui sem legendas e depois eu quero te apresentar a jornada do zero à fluência. Fica aqui comigo. But now we mourn and we pray and would like to ask all Americans to join me in a moment of silence as we ask God to watch over those who have lost their lives and bring comfort to the loved ones. And I just want to say God bless everyone in this room. This has been a terrible, very short period of time. We'll get to the bottom of it. So we all saw the same thing. We've seen it many times. I've had the honor of hearing tapes. Tapes are scary, very scary tapes. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. He was the same track as everybody else. They came in. It's probably the same track as they've had for 25 years or more. He's coming in the path. And for some reason, you had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. When the air traffic controller said, do you see, he was talking about, do you see him? But there was very little time left when that was stated. And then also he said, follow him in. And then almost immediately after that, seconds after that, there was the crash that took place. Well, you follow him in, that means like everything's fine, follow him in. A maior promoção que eu já fiz na história. 7 anos trabalhando na internet e eu nunca fiz nada nem parecido com o que nós estamos fazendo neste mês. Preste muita atenção. Tudo isso aqui que você tá vendo é o combo da jornada do zero à fluência. E você pode ter acesso a tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 49,90. É isso mesmo, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder entrar na última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Por esse valor aqui que você tá vendo, você vai poder entrar no maior ecossistema de imersão na língua inglesa. E eu, Teacher Murilo, serei o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Então, vem comigo! Você que está compromissado em construir a sua fluência no ano de 2025, eu quero aqui te apresentar como é o método da jornada do zero à fluência, o que você vai encontrar lá dentro. O método da jornada do zero à fluência é muito simples, não é um método baseado em teoria, e sim um método baseado em treinamento de habilidades. Então aqui você vai aprender a compreender inglês, falar inglês, ler inglês e escrever inglês. É um método em que você vai aprender através da imersão. Significa o quê? Estar imerso, cercado, envolvido, exposto, treinando. Imagine o seguinte, se você for agora morar fora do Brasil, num lugar que só fala a língua inglesa, você vai estar cercado de pessoas que falam inglês. Você vai desenvolver mais rápido exatamente por estar imerso naquele ambiente. O que você vai fazer dentro da jornada do zero à fluência é estar dentro de um ambiente, mesmo morando aqui no Brasil. Você vai poder estar imerso no inglês dentro da jornada do zero à fluência. E olha, assim que você entrar, você já vai ter acesso a tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que você tá vendo é o melhor conteúdo já produzido por mim em 12 anos como professor. Você vai ter acesso a tudo isso que você tá vendo aqui pelos próximos 12 meses. Só para você ter uma ideia, o nível de entrega de tudo isso, eu vou apresentar aqui cada um desses cursos, dessas jornadas de aprendizado que contém dentro da plataforma. Preste atenção. A primeira coisa que você vai ter assim que você entrar na jornada do zero à fluência é uma plataforma com aulas organizadas que vão do absoluto zero
ao mais avançado. Aulas focadas em te ensinar a se comunicar e entender o inglês da vida real. Murilo, eu já estou no nível intermediário. O curso funciona para mim? Funciona. Tá escrito aqui do zero à fluência, mas você não precisa necessariamente ter que estar no zero para começar na jornada. Se você estiver no nível avançado e quiser aperfeiçoar, mergulhar ainda mais no inglês, a plataforma também é para você, porque a plataforma não é só um campo de aprendizado, mas também um campo de treinamento, de aperfeiçoamento. Então você vai entrar aqui, você vai se aperfeiçoar todos os dias. A segunda coisa que você vai ter acesso é o clube de conversação. O clube de conversação são 54 encontros, já que um ano tem 54 semanas, você vai ter 54 encontros, uma vez por semana. Nós nos reunimos atualmente toda quinta-feira às 7 horas da noite, por videochamada, em grupo, para praticar conversação junto comigo. Além disso, você também vai fazer parte de um grupo de conversação no WhatsApp, comigo também, um grupo exclusivo apenas para alunos que estão dentro dessa jornada de aprendizado. E eu falo para vocês, não tem nada mais poderoso do que você mudar a ambiência que você está conectado. Se você muda a ambiência, as pessoas com quem você se conecta, que estão na mesma frequência, na mesma vibe, com os mesmos objetivos, não tem como dar errado. Além de estar nessa ambiência de desenvolvimento, você também vai ser mentorado por mim. Você sabia, você que tá aqui me assistindo, você sabia que todos os meus alunos da jornada do Zero à Fluência podem falar comigo todos os dias pelo WhatsApp? Falar comigo, diretamente comigo mesmo. Não é com a minha equipe, com outro professor, é comigo. Essa é uma jornada de 54 semanas, com o meu acompanhamento, com o meu suporte, tirando dúvidas comigo, diretamente comigo, de segunda a segunda. Após você entrar, a primeira coisa que eu vou fazer é te enviar uma mensagem no WhatsApp para entender a sua realidade, para ouvir você, para conhecer você e te ajudar dentro do que você precisa. E francamente, eu vou ser bem sincero com você, esse nível de suporte, de acompanhamento, de proximidade é uma das coisas que torna a jornada do Zero à Fluência diferente de qualquer outro curso tradicional de inglês que você vê aí na internet. Porque eu não quero que o aluno entre na jornada, na plataforma e fique perdido. Não, tem um caminho, tem um plano de estudos, tem um cronograma, tem um caminho sequencial para ele seguir, gradativo, progressivo. Quando ele entra na plataforma, tem um medidor de progressão que mostra o quanto que ele está se desenvolvendo dentro dessa jornada. Agora dá uma olhada aqui nesses 3 bônus que tem aqui embaixo. Curso de inglês com provérbios é o primeiro deles, para quem gosta de estudar com a Bíblia. É um curso estudando, analisando, lendo todos os 31 capítulos do livro de Provérbios. Nós fizemos isso com Provérbios, com Eclesiastes, que é o segundo bônus aqui do inglês com a Bíblia. Você vai poder também estudar com o livro de Eclesiastes, que eu falo que é uma extensão do curso de Provérbios. Este é um curso bônus que também é novidade, é recente dentro da plataforma. E o maior bônus estudando inglês com a Bíblia é o curso de inglês com o livro de Salmos, estudando 150 capítulos desse livro. Só dentro dessa jornada do inglês com a Bíblia, o seu nível de inglês ele vai decolar de uma maneira absurda. Então aqui estão 3 bônus para você aprender inglês com a Bíblia. E aqui vai um dos meus bônus favoritos dessa jornada, que faz parte do combo, que é o curso de inglês intensivo. É para quem quer aprender o básico em apenas 10 dias. É uma jornada de 10 aulas com filmes e séries para você aprender mais de 2.000 palavras em um curto espaço de tempo. No final você vai fazer um teste de nível. No final dos 10 dias você vai fazer um teste de nível e você vai comprovar que você dominou o nível básico do inglês nesse período. Por isso que nós chamamos esse curso intensivo de Aprenda 6 meses em apenas 10 dias. Esse é o nível que você vai atingir em apenas 10 dias. Sim, esse é apenas um bônus dentro da plataforma. E olha, eu falo pra vocês que um dos meus bônus favoritos da jornada, além do curso intensivo, é o curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Uma jornada estudando
todas as conversações do filme do Shrek, usando o método que você já conhece aqui do YouTube, analisando tradução, pronúncia, conexões, tudo isso que você já está acostumado aqui do canal. Não sei se você sabe, mas tudo que a gente faz aqui no canal do YouTube é uma extensão só do método. O que você vê aqui é tipo 10% do que a gente entrega dentro dessa plataforma. Agora indo para o último bônus, e eu falo que também é um dos meus favoritos, o curso de inglês para viagem, um curso onde você vai aprender e dominar o inglês essencial através de conversações nos ambientes mais comuns de uma viagem internacional. Se você quer desfrutar das melhores experiências da sua vida, colecionar memórias e ter muita história boa para contar, o primeiro passo da sua viagem internacional está logo abaixo. Seja muito bem-vindo ao curso de inglês para viagem. E eu te espero do outro lado. Vamos lá? Uma jornada de aulas para você dominar o inglês da vida real, nos ambientes principais da sua viagem internacional. E sim, eu garanto para você, você vai fazer a sua viagem internacional completamente seguro, totalmente preparado para você realmente chegar lá e saber resolver qualquer tipo de problema. Tudo isso aqui que você tá vendo, todo esse acompanhamento, toda essa entrega, clube de conversação, mentoria, todos os cursos, se eu somasse todos esses preços aí que você está vendo cortado, se eu somasse tudo isso, daria esse valor aqui, ó. Isso aqui é só para você compreender o quanto vale essa oferta histórica que eu estou fazendo com tudo isso incluso para você aprender inglês com o meu acompanhamento. E sim, por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você vai poder ter acesso a tudo isso. Isso é algo que eu nunca fiz na história e eu nunca entreguei tanto dentro de um único lugar só, como eu tenho feito agora na jornada do Zero à Fluência. Se você quer garantir tudo isso, aproveite a promoção do combo da jornada do Zero à Fluência. Para você realizar a sua inscrição, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Clique aqui e garanta já a sua vaga. Assim que você realizar a sua inscrição, eu, Teacher Murilo, vou te chamar no seu WhatsApp pessoal. E daqui pra frente, eu serei o seu mentor ao longo dos próximos 12 meses dentro da jornada do Zero à Fluência. Murilo, qual que é o melhor caminho para estudar? Pelo computador? Pelo celular? Você vai poder estudar pelos dois, da mesma forma. Tanto pelo computador, tanto pelo celular. Você vai poder baixar o aplicativo do curso, você vai poder baixar as aulas para assistir, ouvir em qualquer lugar que você estiver. Uma das coisas que você mais vai fazer dentro dessa jornada é treinar o seu inglês. Então, resumindo, tudo que você vai ter acesso está aqui, ó. Mais de 200 aulas do Zero à Fluência, uma comunidade de alunos no WhatsApp para você treinar, para você mandar áudio, mandar vídeo, para você mandar dúvida, tudo isso para você estar conectado com a gente todos os dias, de segunda a segunda. Aulas de conversação toda semana, mentoria direto comigo, aulas com filmes, com séries, com músicas, com discursos, com a Bíblia, com histórias, materiais de imersão, podcasts, audiobooks, livros e inglês corporativo com a série Suits. E aí tudo que você tá vendo aqui em amarelo são todos os bônus para quem está entrando hoje. Curso de inglês com provérbios, curso de inglês com Eclesiastes, curso de inglês com Salmos, curso de inglês com Shrek, estudando e analisando o filme completo, curso de inglês intensivo para você aprender 6 meses em 10 dias e o sexto bônus aqui, curso de inglês para viagem. Desde 2020, a jornada do Zero à Fluência com muito menos conteúdo do que tem hoje sempre foi o valor de R$ 995. 12 vezes de R$ 99,90. Isso aqui é o valor que foi sempre desde 2020. O que nós estamos fazendo aqui atualmente? Reduzindo esse valor pela metade. Por apenas 12 vezes de R$ 49,90. 12 vezes de R$ 49,90. Você vai poder entrar na jornada do Zero à Fluência. Aproveite antes que o desconto do combo da jornada do Zero à Fluência
acabe. Tudo isso aqui em um só lugar. Uma oferta histórica para você vir estudar comigo a partir de hoje. A partir do momento que você realizar a sua inscrição, você vai poder começar os seus estudos imediatamente. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Qual que é o conselho que você tem para quem acha que não dá para aprender muito em um curto espaço de tempo? O conselho principal é dedicação, de fato, fazer uma imersão mesmo, né? Trazer aquilo pro convívio, ler um livro, ouvir músicas, fazer as coisas que você gosta e trazer o inglês para dentro das coisas que você já gosta. E aí, daí para frente, é sucesso. É sobre isso. Por isso que nós trabalhamos com o método de imersão. Quanto mais você eleva o seu contato com o inglês, mais rápido você aprende. Tem tanta gente preocupada com, quanto tempo vai levar para eu aprender? O tempo é completamente relativo à intensidade que você coloca dentro da sua rotina. Eu falo para você, troque esse cronômetro, essa parada de ficar preocupado com o tempo, troque o cronômetro pela bússola. A bússola é o que indica a direção, o cronômetro é o que indica tempo. É muito mais importante você saber se você tá indo na direção certa do que quanto tempo vai levar. Porque se você não tiver visão, progressão, avanço, não espere aprender inglês atirando para todo lado. Não dá para você falar que está progredindo no inglês se você não está dentro de um caminho, com sequência, com crescimento. Você não consegue nem quantificar, porque o que fazemos aqui no YouTube é uma pequena fração dessa metodologia. O que você tá vendo aqui, essas aulas com filmes, com séries, com músicas, com textos, com discursos, com a Bíblia, isso que você vê aqui no YouTube é apenas uma demonstração de uma pequena fração que a gente faz lá na jornada do Zero à Fluência. Tudo isso foi projetado, foi criado para você aprender com acompanhamento, com plano de estudos, com treinamento constante. Talvez você está aqui me assistindo e você queria ter começado no inglês lá em janeiro de 2024. Talvez você enrolou o ano inteiro para começar no inglês. Falou, não, em fevereiro vai, em março vai, depois do carnaval vai, depois de não sei o que. Eu vou deixar para o semestre que vem. Aí você foi procrastinando. Bum, tá aí, ó, a bomba vai explodir no seu colo se você não fizer alguma coisa. Pode ser que você chegue em dezembro de 2025 e você esteja arrependido por não ter tomado essa decisão hoje. A hora de você definir o seu ano de 2025 é agora. Então chegou a hora de você dar o passo mais importante da sua vida para você começar a construir a sua fluência. Você realizando a sua inscrição aqui embaixo, eu mesmo vou te chamar no WhatsApp e vamos bater um papo aí. Eu quero entender quem é você e por que você está entrando nessa jornada. Então, para realizar a sua inscrição, vem aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. E seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu garanto, a sua vida jamais será a mesma. Eu estou aqui para segurar na sua mão, para ser o último mentor, o último professor de inglês da sua vida. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado. Bora! O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos
no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Para você acessar pelo aplicativo, para você estudar, ouvir enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está no carro, no trem, no ônibus, onde quer que seja. Você pode até baixar as aulas pelo aplicativo para você ouvi-las fora da internet. Esse é o meu convite para você. Vem aqui no link na descrição desse vídeo. O desconto de 50% ainda está funcionando, tá? Para quem não sabe, a jornada do Zero à Fluência custa 997. Nós reduzimos para 497 para que você possa entrar por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Para de enrolar, clica no link aqui, ó, fixado aqui no comentário do chat ao vivo ou aqui na descrição, o único link que tem aqui na descrição desse vídeo. Clica aqui e vem estudar comigo. Bora!